Cigarette Insiders. Olá, estamos aqui para ter mais uma conversa promovida pelo Cigarette Institute of Technology. O tema que a gente leva a falar hoje é o que leva a construir a casa ganhadora do Arquidaily 2023. Esse é o título da nossa conversa de hoje. É uma conversa que é a primeira de três que a gente vai ter aqui conversando com o nosso convidado especial de hoje, Cadu dos Anjos, e a nossa colaboradora e convidada também, Natália Figueiredo. Para quem não conhece Cigarette, esta é uma instituição com mais de 20 anos de experiência no âmbito da arquitetura, engenharia e tecnologia, e eu, Martí Riera, faço parte dessa instituição como arquiteto especialista em sustentabilidade, no que, atuando como professor, participo na pós-graduação de sustentabilidade e construção arquitetônica, em inglês, e 2 Masters internacionais em Project Management, que são oferecidos em português e inglês. Já para apresentar os nossos convidados, gostaria de começar com a Natália Figueiredo, a nossa colaboradora. A Natália Figueiredo é arquiteta, urbanista e teórica cultural. Se graduou em arquitetura e urbanismo pela Escola da Cidade em São Paulo e fez mestrado em estudos culturais na Goldsmiths University of London, na Inglaterra. Atualmente, ela está fazendo doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de Barcelona, desenvolvendo uma pesquisa com ênfase no urbanismo informal. Além disso, ela também é membro do Observatório do Conflito Urbano, o ACU, em Barcelona, e participa como pesquisadora no projeto europeu Sonic Street Technologies, investigando sobre tecnologia sonora na Amazônia urbana. E agora sim, apresentar nosso convidado de hoje, o Cadu dos Anjos. Cadu dos Anjos é multiartista, MC da cultura hip hop e do funk, produtor de moda, poeta, compositor, ator, arte-educador e empreendedor. Ele é também morador da comunidade aglomerada da Serra, em Belo Horizonte, mais precisamente na zona sul da capital, onde moram, dos dados que a gente tem, 50 mil pessoas, mais pelas conversas que a gente teve, nessa comunidade hoje em dia estaria próximo aos 120 mil pessoas. Então, não só é uma das maiores favelas de Minas Gerais, mas também provavelmente do Brasil. O Cadu faz parte, isso nos interessa também, do coletivo Levante, um coletivo de arquitetos focado na elaboração de projetos em favelas e periferias. O primeiro projeto do coletivo foi o premiado Centro Cultural lá da Favelinha, que é uma iniciativa independente que busca promover a educação, a cultura e o desenvolvimento humano dos moradores do aglomerado da Serra. O que nos leva hoje a falar que, juntamente com Fernando Maculan e outros membros da equipe do Coletivo Levante, eles construíram a casa do Pomar do Cafezal, onde o Cadu mora hoje, é a casa dele, e essa casa ganhou o prêmio Arquidaily Building of the Year 2023, o que basicamente fala que é a primeira construção brasileira e a melhor construção desse ano pela reconhecida revista de arquitetura de âmbito internacional. Antes de começar o papo com nossos convidados de hoje, vou apresentar a estrutura dos 3 episódios que resultarão dessa entrevista. O primeiro bloco vai permitir entender essa casa, objetivo de um dos maiores prêmios de arquitetura hoje em dia. Então, entender o que nos levou a chegar a construir essa casa, passando pelo coletivo e pelo nosso convidado de hoje, que foi uma peça-chave para que tudo isso acontecesse. O bloco 2 vai tentar entender os princípios que fazem essa casa uma casa definida como arquitetura sustentável também. Então, entendendo as lógicas de discussão das aulas que a gente imparte em Cigarette, iremos tocando todas as teclas que permitem entender essa casa como uma casa sustentável. E, finalmente, o bloco 3 vai falar de como a casa permite entender melhor futuras políticas públicas, futuras maneiras de fazer arquitetura, de fazer moradia no Brasil. Dito isso, bora entrar em matéria. Cadu, vamos falar do Coletivo Levante primeiro, já que esse coletivo está atrás da construção dessa casa, mas também de muitos outros projetos que já aconteceram na comunidade e também em outras comunidades pelo Brasil. Nesse sentido, eu te perguntaria, tu poderias contar o que é o Coletivo Levante e como ele se formou? Super. O Coletivo Levante ele surge em 2017 a partir de um encontro que não foi pensado para arquitetura, foi um encontro pensado para moda. O Fernando Maculan ele chega na favelinha com uma proposta já pronta da gente fazer um desafio fashion,
onde a gente ia construir roupas a partir de roupas que já existissem em outros resíduos têxteis. E daí, logo na primeira entrevista, assim, para ele conhecer o espaço que já existia do Centro Cultural lá da favelinha, ele fala que era arquiteto, nem sabia que ele era arquiteto, e se ele poderia fazer um projeto para reformar aquele prédio. E minha resposta foi não. Eu falo não, porque eu estava cansadíssimo de estudantes chegarem ali para propor alguma coisa e só deixava a gente na esperança. E muitas das vezes esse pessoal da universidade chegava, tirava uma foto, postava na rede social como se estivesse salvando a favela, como se estivesse ali ajudando a periferia, e ganhava 2 tapinhas nas costas e deixava nosso tempo e ia embora. E aquilo acho que incomodou o Maculan. Eu não sabia que ele era um arquiteto renomado, que estava aí pelo mundo afora. E a gente faz esse desafio Fashion, foi um sucesso, foi incrível esse desafio. E assim que o desafio termina, ele começa a desenhar sem a minha autorização. E isso foi muito legal, porque a gente foi virando muito amigo e ele subia para a favelinha, ele entrevistava as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, de eu chegar a me deparar um dia ele sentado na beira da calçada, conversando com uma criança e a criança falando assim: eu quero que o chão seja liso, porque aqui eu venho para dançar. E se não for o chão liso, vai machucar meu pé. E aquilo brilhava os olhos dele e ele anotando, tem que ter chão liso. E logo na sequência, quando a gente começa a pensar na grana para isso, eles pensavam só na estrutura do terraço, onde faz aquela fachada de panos, e aquilo ali seria mais ou menos uns 20 mil reais. E numa primeira reunião, a gente ainda nem tinha CNPJ, não era formalizado, e muita pessoa que eu nunca vi na minha vida palpitando no meu projeto. E eu falei, não, mas por que tem advogado, tem tal coisa aqui, vocês nem conhecem a favelinha? De quanto a gente está falando? Eles, de mais ou menos 20 mil. Eu falei, eu não quero essa burocracia para 20 mil reais. 20 mil reais eu faço em um final de semana com os dançarinos, uma faixa, um tanto de paçoca, a gente vai vendendo sinal, dançar e pedir dinheiro, eu levanto essa grana. Isso empolga o Maculan mais ainda, e daí a gente faz uma vaquinha e faz a reforma do Centro Cultural. O projeto é de 2017, a vaquinha acontece em 2018 e a obra em 2019. Então, em 2020, que o Centro Cultural fica pronto da maneira que está hoje em dia. E logo no ano seguinte, a gente já ganha um prêmio muito importante no Brasil de arquitetura, que é o prêmio do Instituto Tomiotaki. E por incrível que pareça, naquele ano falavam sobre as cores, e a favelinha é extremamente colorida. E na sequência, a gente ganha o prêmio do Instituto de Arquitetos Brasileiros e é finalista do prêmio Sangoban. E foi muito divertido isso tudo, porque a favelinha, que era uma estrutura arquitetônica de lanchonete, né, tudo bem branquinho, tudo com o layout para, né, a pessoa entra, escolhe o que come e sai, e ali a gente começou a produzir uma comida muito gostosa, que a periferia tinha fome, que é a cultura, que é a sustentabilidade, que é a moda, que é a dança, a literatura, tudo começa ali com uma biblioteca, né? Então a gente começa a costurar assim, muito essa arquitetura com... Continua? A gente começa a misturar essa arquitetura com linguagens culturais que já existiam ali na periferia, e foi muito divertido poder descobrir que uma das paredes, sem pensar, virou um estúdio de chroma key, que depois a revista Vogue estava procurando a gente para fazer fotos lá dentro, e a gente começou no período de pandemia a exibir aulas virtuais com parceiros da Inglaterra e da Colômbia, e eles achavam que era um mega estúdio de gravação, e a gente estava falando de um centro cultural de dentro da maior periferia de Minas Gerais, uma das maiores da América Latina, né? Interessante. Eu acho que já estou começando a perceber que aqui pode ter muitas ligações entre o projeto que tu está apresentando e o que nos leva a falar hoje da casa, da tua casa. Antes de passar para casa, porque eu acho que a gente já começou a entender o Coletivo Levante, tu acha que tem alguma outra intervenção do coletivo que tu gostaria de destacar antes de entrar na casa e que nos permita entender o como a gente chega nessa casa e do jeito que ela foi construída? Não sei se te vem na cabeça, talvez, pelo processo construtivo,
pelo jeito como as economias aconteceram para fazer isso ser possível, etc. Alguma coisa que tu destacarias nesse sentido? Acho que além dessa preocupação do Maculan e toda a equipe ter essa entrevista com os moradores, com as crianças, com as pessoas que ocupam ali, algo que foi muito interessante é a interseção de modalidades, como eu posso falar, de conhecimentos ali dentro. No Brasil, a gente tem um apelido que serve muito para o Maculan, que é o famoso pau de enchente, que seria um tronco de árvore ali no meio de uma enchente que sai arrastando tudo que vê ao redor. O Maculan é essa pessoa. Um exemplo muito legal disso é quando ele convida o coletivo Micrópolis para trabalhar com a gente, para a gente construir um parklet de convivência ali na frente, porque uma das coisas que eles percebiam era que algumas crianças saíam correndo e a porta já era voltada para uma mini calçada que estava ali na rua. E daí ele convida esse coletivo Micrópolis para a gente fazer um parklet de convivência ali em frente ao Centro Cultural. E era muito interessante porque eles perceberam que as crianças saíam correndo numa mini calçada e já estavam na rua, então era perigoso. Daí o que acontece? Quando o coletivo Micrópolis chegam, eles fazem 3 módulos. O primeiro a gente faz colagens de papel com coisas ali, depois brinca de Lego e no terceiro chega numa finalização. E é muito legal porque na oficina de colagem, eles colocaram o rapper Eminem cantando um rap dentro desse parklet, e isso saiu no livro depois. E depois aquelas crianças jovens brincando de Lego, e o parklet existe hoje em dia. E esse parklet foi feito com restos de carteiras escolares, que a gente serra os pezinhos daquelas que já estão ruins, e aquele bloco vira como se fosse um bloco de tijolo e sai construindo. Em vez de ter cimento, é uma solda. Então, isso vira uma referência para a Prefeitura de Belo Horizonte construir esses parklets em frente às escolas municipais. Isso é muito divertido de interligar os setores e não tem ninguém ali que é o dono do conhecimento de fato, né? E então a favelinha foi construída através de um conjunto de ideias. Outra coisa muito divertida durante esse processo foi o pé direito do terceiro andar, é bem grande, uns 6,5 metros por ali. E na favela tem muito pedreiro, então os pedreiros ficavam da rua olhando e sem entender, aquela coisa de mais de 1.000 tijolos ali assentados e levantando daquela forma. Esse povo é louco, esse povo é louco. E quando vem, né, a estrutura de ferro, e aí penduram os tecidos, todo mundo começa a tirar foto, fazer selfie ali em frente. Então, todo tempo a gente teve muitas cabeças pensando para cada passinho que fosse dado ali dentro. E funcionou super bem. Então, pensamento coletivo, construção coletiva, sucesso. Aqui já começamos a ter até 3 potenciais particularidades que ajudam a entender, provavelmente, o projeto que hoje vamos destacar nessa entrevista. Super. Bora falar disso, então? Bora, super. Bora falar da melhor casa do mundo desse 2023, a tua casa. Então, Coletivo Levante, juntamente com o Cadu, desenharam essa casa. Bora entender essa casa um pouquinho mais. Vamos começar pela parte descritiva própria. A gente pode entender como arquiteto, como engenheiro e tal, que essa é uma casa de 66 metros quadrados, orientada principalmente norte e sul, com 2 andares e as 4 fachadas exteriores. Ela foi construída com módulos estruturais de concreto de 3x3, parede de tijolo e cobertura plana. Essa é uma primeira ideia que a gente nos permite entender essa descrição, né, de como que é a casa sem vela. Mesmo assim, entrem no Google, procurem, vocês acharão muitas imagens nesse sentido. Cadu, gostaria de te perguntar como foi o processo de desenho e construção dessa casa e até que ponto tem alguma coisa particular a destacar que tu não destacou, por exemplo, dos 2 casos anteriores e que fazem ela ainda mais especial desde um ponto de vista de desenho e construção. Eu acho muito interessante a gente falar que a melhor casa do mundo poderia também ser a menor casa do mundo, que estava concorrendo ali. Minha casa cabe dentro dessa sala que a gente está fazendo esse podcast. E ela é feita com muito carinho e muita atenção. Quando eu percebi, durante as palestras que a gente foi fazendo com o Coletivo Levante, a pesquisa de campo
que o Maculan, a Joana e outros arquitetos que trabalharam ali fizeram para a favelinha e Minha Casa existir, eu falei assim, por que vocês não me entrevistaram igual vocês entrevistaram as crianças? Aí o Maculan vem e fala, você que acha que eu não te entrevistei. Então tava tudo ali nas Ele já tava tomando notinha. Já tava tomando notinha de tudo. E ele disse que nenhuma dessas eu falo que eu queria algo muito chique, mas que não soasse com uma pegada de ostentação. Porque eu tô ali na periferia, né? Eu sou uma figura que mora ali. E minha rua não tem nome. Minha rua, pela prefeitura, né? Não tem nome. A gente não tem asfalto. A gente não tem água e luz potável pela cidade. A nossa água e nossa luz é gato, que no Brasil é aquela coisa de roubar mesmo, né? A gente rouba do poste que tem e faz ele acontecer. Toda a luz da minha rua, a iluminação, os próprios vizinhos que compraram madeiras de eucalipto, compraram uma iluminação e a gente que fez a nossa. Então é uma comunidade que foi construída literalmente do zero. E Minha Casa tem um diferencial muito importante, que é a estrutura, que eu acho que é o legado que deixa para as casas de periferia no Brasil. Na semana que a gente ganha o prêmio, que anuncia o prêmio, foi uma semana muito trágica também para as periferias do Brasil, porque no litoral norte de São Paulo, naquela semana, caíram várias casas. E a gente sabe que essas casas caíram por falta de conhecimento de arquitetônicos e de engenharia, né? E teve um momento que eu tive que pagar mais ou menos R$2.000 para fazer um furo no chão, que era um trabalho de sondagem. E ninguém na periferia vai fazer esse trabalho. E eu ficava assim, pô, Maculan, o cara chegou aqui com algo parecido com o tripé, fez 6 furinhos aqui, me arrancou 2.000 e já foi embora, como assim, né? E é muito importante isso, porque se a gente segue a estrutura que a periferia faz, geralmente eles fazem uma gaiolinha assim de mais ou menos 15 por 10, alguma coisa assim, ou 20 por 15, e faz só 2 metros. E Minha Casa são umas gaiolas mais ou menos dessa espessura, de 6 metros, é 6, 5, 4 e 3. O de 3 já é maior do que o da maioria, né? Então, e como no meu beco tem vários pedreiros, eles falavam assim, a estrutura da sua casa vai segurar o beco inteiro. E eu não entendia, e hoje em dia eu entendo que não era, porque eram só arquitetos, né, que estavam fazendo, era necessidade disso acontecer. E aí, de resto, Minha Casa tem muita coisa muito divertida. Por exemplo, o chão é um piso de cimento queimado, que era usado antigamente nas casas do Brasil e geralmente por pessoas pobres. Então, o pedreiro, ele queria que eu colocasse um porcelanato um porcelanato líquido, do mais importante que estava tendo ali no Brasil. E a gente, não, é para seguir o projeto, segue o projeto direitinho. E hoje em dia tem uma coisa de uma memória afetiva. Pessoas que entram na minha casa e falam, ai, que lindo esse chão, a casa da minha avó era parecida, minha avó me botava para esfregar o chão. Eu pensando exatamente nisso, porque eu sempre sonhei que um dia a minha casa vai ter o piso da minha avó, que é de cor vermelha. A tua é de cor vermelha também. Vermelha. Ela tinha a cozinha vermelha e o quintal verde. É lindo demais. Nossa, aí só faltou um amarelo para ficar assim. E eu amo. E hoje em colorida dia, que nem a favelinha, como tu falaste. Total. E hoje em dia tem uma tecnologia diferente de antigamente, que antes dava muito trabalho para deixar brilhando. Com a cera, né? Tinha que esfregar, tinha aquela máquina. Aquela máquina que girava. E hoje em dia tem um líquido que você só varre, você passa esse líquido e passa o pano, depois fica assim, dá vontade de deitar no chão, sabe? E de limpar como a gente limpa a casa no Brasil, né? Jogando balde de água, toda a água pro lado. Aquela coisa. E o tijolo também exposto é algo muito interessante na minha casa, porque alguns vizinhos começavam a perguntar, mas acabou o dinheiro, você não vai rebocar e você não vai pintar a sua casa? E não, o tijolo ele tem uma influência super importante com o clima da casa, que geralmente a gente faz o tijolo em pé. Então ele é mais fácil de ser construído, é mais rápido, né, do que se você faz assim. E ele cria uma largura que faz uma inércia do calor também. A parede fica mais grossa, é mais fresco, então o calor não entra tanto dentro de casa, e a estética é bem parecida com algumas coisas aqui de Barcelona, tipo Amsterdã, eu vi muito tijolo exposto, só que a gente não usou aquele tijolinho que é usado aqui, a gente usou o tijolo tradicional o que tem lá, da periferia,
E isso faz com que minha casa também se camufle. De longe a casa fica camuflada no meio da paisagem e ao contrário da favelinha. A favelinha já chama atenção e minha casa já... Tu já está começando a falar da materialidade e eu entendo porque essa casa, nesse caso particular, a materialidade é fundamental porque fala da casa, mas também fala do que acontece no redor. É uma casa que não é desconexa do seu entorno, ela se relaciona, ela faz essa leitura, né? Mas não sei se antes de entrar na casa, deixa eu acabar de te fazer uma pergunta, porque eu acho que nesse processo de desenho, tu já estava evidenciando que tu não só fazia parte do coletivo Levante, que está atrás do desenho e construção, mas tu também era o futuro, digamos, cliente ou usuário dessa casa. Esse debate geralmente não acontece na arquitetura. Não temos, não é habitual que a gente tenha a oportunidade de conversar com a pessoa que jogou os dois papéis. Então eu acho que, se agora te pergunto, não pela parte do coletivo Levante, sino pela parte do cliente, quando tu imaginava essa casa, ela era desse jeito? Ou teve uma mudança durante o processo, pelo motivo que seja, de aprendizagem, de experiências, aconteceu, por exemplo, a pandemia, que a pandemia mudou o setor da construção em muitos aspectos, aconteceu falta de materiais, subiram os preços de outros, etc. Quando tu imaginava a casa, ela era desse jeito? Acho muito legal você falar isso, porque eu saio de criador do coletivo, eu e Maculan somos os pais, né, do coletivo Levante, e eu sou ali o consumidor final, né, o cliente e morador, né, que às vezes o cliente é uma construtora que vai botar alguém para morar ali. A prefeitura, o que seja. Sim. E ainda tem um quarto papel que eu fui o integrante do coletivo que mais acompanhou a obra. Então eu era um fofoqueiro, né, entre o pedreiro, o mestre, o carpinteiro e os arquitetos e arquitetas do coletivo. E agora eu vou confessar para vocês, eu não palpitei nada na casa. Do jeito que ela foi desenhada, ela foi feita. Eles fizeram, eu não palpitei nada, e eu era o primeiro sempre a defender os arquitetos e as arquitetas. Eu era quem... O pedreiro falava, vamos tirar essa escada. Tu já estava convencido? Eu já estava convencido. Estava convencido. Meu papel ali foi ter dinheiro para construir e a paciência para acompanhar a obra. Porque tem que ter paciência, né? O nosso tempo é um, de Deus é outro, do pedreiro é outro completamente diferente. Ele que manda e desmanda na força do tempo. Olha que pelo que tu falas, eu já sei de muitos arquitetos que gostariam de ter você como cliente. Porque essa facilidade toda... não é habitual e isso é um fato. Mas talvez não, né? Porque eu acho que o Maculan que leu tão bem para que eu não precisasse optar em nada do projeto. E isso segue, né? Até então, para esse ano, a gente já tem mais de 6 projetos finalizados, agora para dar início nas obras, e em nenhum eu palpitei nada, nenhum tipo de mudança, sabe? Talvez alguma coisa assim, que um cálculo de engenharia falou, em vez de fazer a escada assim, vamos fazer assim. E eu só concordei nessa mudança. Mas as linhas principais de como se conceitualiza a arquitetura, o como o coletivo é plural e tem um respeito interno e pelo trabalho que faz, e isso tem um reconhecimento em troca de todo o trabalho que é aportado pelo coletivo, né? Eu acho que essa poderia ser uma boa conclusão dessa primeira parte da entrevista. Nos permitiu entender o coletivo, nos permitiu conhecer melhor você, e já para a próxima parte, essa segunda, já a gente entra em matéria e a gente começa a falar especificamente de por que essa casa e como ela foi concebida incorpora critérios de sustentabilidade e faz ela ser mais respeituosa e muito mais interessante em muitos aspectos. Obrigado e até a próxima.